ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a advogada Rafaela Tesmer. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Rafaela, então a gente pode conversar o início da nossa conversa sobre o que é o direito imobiliário. O direito imobiliário, embora as pessoas vejam como uma área focada, ela não é uma área que, quando tu pensa em direito imobiliário, tu sempre pensa em contrato de compra e venda, contrato de locação, mas não é uma área que envolve só isso. Junto com ela, envolve também direito do consumidor, direito de família e sucessões, né? E o que as pessoas que trabalham com direito imobiliário fazem, né? Principalmente o contrato de compra e venda, contrato de locação, né? Também tem profissionais que são especialistas na área de incorporação imobiliária, né? Contratos de doações, regularização dos imóveis, né? Junto na prefeitura, nos órgãos públicos. É mais ou menos isso. Então, eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que na verdade deixa as pessoas muito curiosas. O uso do FGTS para compras imobiliárias, como é que funciona? Então, o primeiro ponto que a gente sempre tem que observar, né, é que a gente precisa acessar o site da Caixa, né, para ver o que consta lá. Por quê? Porque geralmente algumas regras mudam, sofre algumas alterações. Então, sempre o principal ponto é ir primeiro lá no site da Caixa e dar uma olhadinha, né, quais são os requisitos para poder comprar o imóvel com o fundo de garantia. A gente precisa, primeiro, o imóvel tem que ser residencial, tá? Ele não pode ultrapassar o valor de R$1.500.000. Ele precisa ser para moradia, né, daquela pessoa que está usando o fundo de garantia, né? Outra coisa que é importante falar é com relação à construção. Por exemplo, se tu vai pegar o fundo de garantia para construir, né, num terreno, esse terreno precisa estar no nome da pessoa que vai usar o fundo de garantia. E tem que comprovar isso também. Tem que comprovar com a certidão, né, que é retirada junto ao registro imobiliário. Outro ponto que é importante mencionar, né, que a pessoa que vai utilizar esse fundo de garantia, ele não pode ter outro financiamento ativo, né, junto com a Caixa. E ele precisa ter, no mínimo, 3 anos de contribuição, né, que tenha recolhido 3 anos de fundo de garantia. E, por exemplo, um casal, tá? Como é que funciona para usar o FGTS? Os dois podem usar? Só um pode usar para compra do imóvel? Os dois podem usar, e aí o imóvel vai ser financiado no nome dos dois. Inclusive, pode somar a renda deles. Ah, que bacana. Isso é interessante, né? Sim, sim. Porque não é uma coisa que é muito falada. Então, pode ser usado os dois fundos. A renda dos dois. Que bacana. Isso ajuda. E quais os cuidados para quem é proprietário, que deve ficar atento, né? Vamos falar um pouquinho dos aluguéis. Sobre os proprietários, quais são os primeiros cuidados para alugar o imóvel? Primeira coisa, né? Eu vou falar de algumas coisas que geralmente não são muito faladas. Geralmente as pessoas têm em mente, assim, né, que precisa ter um prazo mínimo para alocar um imóvel. Sempre se fala em 12 meses, em 30 meses, mas isso não é verdade, tá? Se tu quiser alugar por 6 meses, tu pode. Se tu quiser alugar por 9, tu pode. Se tu quiser alugar por 1 ano e meio, tu pode. Só que o que acontece, né? Os aluguéis abaixo de 30 meses têm algumas regras diferentes dos aluguéis que são acima de 30 meses. Aí teria que observar essas regrinhas, né? Outro ponto é com relação à garantia, tá? Muitas vezes, eu já vi em muitos contratos, né, que chegaram lá no escritório, contratos que possuem mais de uma garantia. Isso é proibido por lei e é crime. Então, por exemplo, o que é a garantia, né, só para o pessoal entender? É a fiança, a caução, seguro-fiança, né? E quando tu coloca mais de uma dessas garantias no contrato, isso não pode, isso é vedado por lei. Então, o proprietário mesmo, ele tem que procurar um advogado para conseguir fazer o contrato para até então não receber um processo depois, né? Fazer sem saber. Sim, é ideal que ele procure, né, seu advogado de confiança, né? Porque assim, ó, o que é o contrato? O contrato é
o instrumento principal, né, que está regendo aquela relação ali. Se tu tiver algum problema jurídico com relação àquele contrato, daqui a pouco a pessoa não te paga, ou daqui a pouco ela descumpre alguma das cláusulas do contrato, para te poder cobrar, né, de forma mais, como é que eu vou te dizer, mais simplificada, tu precisa, né, ter um contrato bem feito. E o contrato ele tem que constar todas as especificidades do negócio. Não adianta tu colocar uma cláusula ali no contrato, daqui a pouco que não se adeque, né, àquela situação. O ideal é que tu sempre possa colocar e montar o contrato de acordo com a situação, né? Ah, se a pessoa, por exemplo, se ela permite que alugue com pets, né? Porque tem proprietários que não gostam que vá pets para casa, né? E todas essas questões têm que constar no contrato. Rafaela, em relação ao aluguel, esses contratos existe de 30 é temporário, né? Mas de 60, de 90 dias, qual a diferença de um para o outro? Tá, assim, ó, tem o contrato de aluguel comum, né, que a gente aluga para morar, sei lá, 1 ano, 2, 3, e tem o contrato de temporada. O contrato de temporada, ele pode ser feito por no máximo 90 dias, tá? O contrato de temporada tem regras diferentes do contrato comum, né? Do contrato anual, que não necessita ser anual, né? Isso. Por exemplo, o contrato de temporada, tu pode cobrar, né, tu pode cobrar o valor do aluguel todo antecipadamente. Já o contrato de aluguel, não. O contrato de aluguel, geralmente, é para te morar e ficar mais, um tempo a mais, né? Então, tem essa questão do prazo dos 90 dias e a questão da cobrança, né, do aluguel, que pode ser feito de forma antecipada. Rafaela, e para quem vai fazer o seu primeiro contrato, né, de aluguel, como é que funciona? As dúvidas mais frequentes que aparecem na tua... Tá, a primeira coisa, o primeiro ponto essencial é ver se a pessoa que está alugando o imóvel, né, ela é, de fato, dona daquele imóvel. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem legitimidade, ou seja, ela não é a verdadeira proprietária daquele imóvel, né? E o primeiro ponto é esse, é pegar os documentos das partes, né, e verificar, junto com o registro de imóveis, né, se a pessoa tem legitimidade para poder estar alugando aquele imóvel, tá? Outro ponto o ideal é vocês conversarem, né, e se vocês levarem para um profissional, né, para fazer o contrato, vocês falarem quais são as intenções, né, de vocês, para que ele possa redigir o contrato da forma mais aproximada com o que vocês querem. Porque, na verdade, o que acontece? O contrato, se der tudo certo, tu não vai precisar usar. Mas a partir do momento em que der algum problema errado, e der errado a situação, né? Aí sim, aí o que está no contrato é o que tem que ser cumprido. Aí é sempre bom verificar a questão de multas, né? A questão de prazos. É sempre o ideal fazer isso. E outra coisa que a gente não pode esquecer é de fazer o laudo de vistoria. E as duas partes, tanto o locador quanto o locatário, é ideal que os dois façam a vistoria junto. Tanto a vistoria de entrada, quanto a vistoria de saída. Por quê? Porque na vistoria de entrada, tu vai colocar como o locador está te entregando o imóvel, a questão da pintura, a questão de móveis. É bom também que se faça um checklist, né? Dos móveis que tem na casa, se tiver, por exemplo, tem 2 TV, 2 camas, e que se faça um checklist mesmo com tudo que consta ali. E no momento da saída, a mesma coisa, né? Porque se a pessoa modificou alguma coisa, ou se por acaso não, assim, tá faltando alguma coisa, nesse momento o locador também pode cobrar aquilo que tá faltando. Então, o ideal é que eles façam juntos, né, para não ter problemas futuros. E para quem está alugando, como é que funciona a garantia? Por exemplo, está morando na casa, um cano quebrou, algo assim, da residência. Como é que funciona? O primeiro ponto, quando acontece um problema no imóvel, né, é entrar em contato com o locador, né, e ver como vai ser resolvido aquela situação. Porque o que acontece? Se esse dano, né, for causado pela pessoa que está no imóvel, quem tem que reparar é ela, né? Mas se
o cano, por exemplo, já estava com problema, né? Antes da pessoa entrar, então a responsabilidade é do locador. Então a primeira coisa quando acontece alguma situação nesse sentido é a pessoa entrar em contato com o locador para ver como é que eles vão resolver aquela situação. Tá certo, Rafaela, a gente tá acabando o primeiro bloco. A gente vai pro intervalo e já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a advogada Rafaela Tesman. Rafaela, eu tenho uma pergunta bem importante agora. Sobre comprar na planta, né? Como é que funciona? Quais são as dicas principais? Então, comprar um imóvel na planta sempre requer muita atenção, né? Porque o que tu tá comprando quando tu compra um imóvel na planta? Tu tá comprando uma promessa, né? De que daqui a pouco o teu sonho, né? Que tu passa anos juntando dinheiro para adquirir aquele imóvel, né? Tá depositado ali. Então, na maioria das vezes, né, é seguro sim comprar um imóvel na planta, mas o que é essencial, assim, que a gente se atente? Primeiro, que a gente pesquise, né, a questão da incorporadora e a construtora. É sempre bom ver quais os empreendimentos que aquela construtora e aquela incorporadora, né, já fizeram, qual é a qualidade dos materiais que elas usam. Por quê? Porque provavelmente, né, vai ser aquele tipo de construção que tu vai estar comprando. Então, é essencial que se verifique isso, né? A incorporadora, né? Qual é o papel da incorporadora nessa função toda? A incorporadora vai reger, assim, ó, todo o contrato. Tu vai comprar o imóvel da incorporadora. Ela vai comprar o terreno, ela vai contratar a construtora. Às vezes a construtora é a mesma da incorporadora, mas elas não são iguais, né? Porque a construtora é só responsável pela obra, por adquirir, né, os materiais que vão ser usados na obra. Já a incorporadora não, ela é responsável também pelas licenças ambientais, pelas licenças junto ao poder público, né? Então, é bom sempre pesquisar tanto a incorporadora quanto a construtora. E em casos de atrasos de entrega, como é que funciona também isso? Em caso de atraso na entrega da obra, tá? Pela lei, né, a construtora tem em torno de 180 dias, né, tem um prazo de é como se fosse um prazo de carência, tá? Mas é sempre bom ver o que está previsto no contrato. Por isso que eu falei lá no início, o contrato é a principal arma que tu tem, né, quando tu tá comprando um imóvel. Então é essencial que esteja tudo previsto ali no contrato. E em casos de obras não concluídas e não entregues, no caso, o que a pessoa deve fazer? Aí ela vai ter que procurar um advogado da sua confiança, justamente para analisar esse contrato, né, e ver o que foi previsto ali nesse caso, para poder daqui a pouco ingressar com uma ação judicial, né, ou para daqui a pouco procurar a incorporadora e ver como é que eles vão resolver a situação. E existe um limite até de prazo, por exemplo, atrasou tanto tempo. Até esse tempo é tranquilo esperar. Depois disso, procurar um advogado. Tem 180 dias. 180 dias. Isso. Não pode passar disso. Se for 181 dias, já pode fazer. Já pode procurar. Já pode procurar. O que é importante, né? Quando tu vai comprar um imóvel na planta, é sempre bom ver, né, se essa incorporadora registrou um patrimônio de afetação, tá? Na construção do prédio. O que isso significa, né? Que ele tá dando algo em garantia para caso dê algum problema naquela construção, né? Então, se der algum problema, justamente tem esse outro, né? Esse outro imóvel, esse outro patrimônio que foi dado, que foi dado ali em garantia para que tu possa concluir a obra, né? Ou para que pelo menos tu não fique tanto no prejuízo. Rafaela, vamos falar um pouquinho agora de contrato. Qual a diferença entre contrato de compra e venda de imóveis e a escritura definitiva? Tá. Existe dois tipos de contratos, tá? Que é a promessa de compra e venda
tá? Que ela é feita assim, ó, de forma particular. Por exemplo, nós estamos negociando uma casa, né? Só que tu não tem o valor total, tá? Para me pagar nesse momento. Então, vai ser feito em 10 vezes de, sei lá, 10 mil reais. Quando acabar o pagamento, né? Quando acabar todo esse pagamento e tu tiver quitado, né? Toda essa parcela, aí sim, aí a gente passa para o contrato definitivo, que é feito no tabelionato. Só com essa escritura pública, tá? Que tu consegue registrar esse imóvel junto ao registro de imóveis. Então, todo contrato que trate de imóveis e de imóveis que são acima de 30 salários mínimos, é essencial que tenha essa escritura pública, porque senão tu não consegue fazer o registro, né? E não sendo registrado, em tese tu te torna possuidor, tu é possuidor do imóvel, mas tu não tem a propriedade registrada no teu nome. E ainda sobre as leis que protegem os proprietários, né? Voltando pro aluguel. No caso de quebra de contrato, como é que funciona para quem aluga, né? E para quem... No caso de quem tá alugando, quebrou o contrato, como é que funciona? Tá, aí assim, de novo a gente entra na questão do contrato, tá? Porque tanto o proprietário, né, o locador, quanto o locatário, todas as regras, o que é uma quebra de contrato, né? É tu não cumprir algo que foi previsto no contrato. Então, tu precisa ir lá no contrato e ver qual é a penalidade, né, que está prevista para aquela situação. Outra vez, por isso que o contrato é tão importante. Por isso que é necessário pensar, né, antes de montar o contrato. Por exemplo, quero que o inquilino saia porque eu preciso morar nesse local, né? Sim. Agora. Então, tem que ser pensado muito antes, porque não é bem assim para tirar o inquilino, né? Ele tem os direitos dele. Sim, por exemplo, se tu fizer um contrato, né, acima de 30 meses, tu consegue depois retomar o imóvel, né, de forma mais simples. Com contratos que são abaixo de 30 meses, é mais difícil de tu conseguir retomar esse imóvel se o inquilino não quiser sair. Então, é indiferente ser do inquilino ou do proprietário, né? Porque se eu não quiser mais, por exemplo, estou alugando, não quero mais, mas a gente ainda tem um contrato. Eu vou pagar pelas regras que estão ali no contrato, certo? Exatamente. E por exemplo, se o inquilino, né, não quiser mais alugar, geralmente o que consta ali é uma multa, né, contratual que ele vai ter que pagar relativo, é um percentual relativo aos meses que ainda está faltando, né? Rafaela, a gente já falou sobre o aluguel temporário, sobre o aluguel, sobre contratos, né? E os teus clientes normalmente te procuram com quais dúvidas? As mais frequentes? Geralmente com relação a... Quando a gente fala de compra e venda, né? Qual é o principal risco com relação à compra e venda? Para o vendedor é receber, né? Então, sempre é importante que ele verifique, né, a pessoa com que ele está fazendo negócio, a pessoa não possui processos por estar devendo para alguém já, né? Ou se ela não possui o nome no SPC. Porque tudo isso são indicativos que daqui a pouco ela não vai te pagar, né? E para a pessoa que está comprando, né, os principais riscos são, daqui a pouco aquela pessoa tem um processo judicial na qual ela vai ter uma execução, né? E na qual ela vai ter uma execução e daqui a pouco tem que responder com esse imóvel. Então, é sempre bom pesquisar no Tribunal de Justiça do Estado, né, que está localizado o imóvel, e ver se não existe nenhum processo nem contra o imóvel, nem contra o imóvel e nem contra a pessoa, né? Também nos foros trabalhistas é importante pesquisar, porque daqui a pouco a pessoa pode ter alguma empresa, alguma coisa, né? E ser responsabilizada. E daqui a pouco, se ela não tiver patrimônio para pagar aquela pessoa, esse imóvel pode vir te dar dor de cabeça, né? Rafaela, e chegando a temporada de verão, muitas pessoas aqui no Cassino alugam casas também, né? E quais os cuidados mais importantes? Vamos ressaltar de novo sobre o cuidado do contrato para o aluguel da temporada. Então,
O primeiro ponto, assim, né, que a gente tem que ver é que geralmente quem vai alugar uma casa por temporada, ela não conhece o local que ela está indo. Ou ela conhece e não conhece, por exemplo, a casa que ela está alugando. Então, o principal ponto é sempre pedir fotos, né, para o proprietário, se tu vai alugar direto com o proprietário, né, dá uma verificada se de fato aquela pessoa é proprietária do imóvel, pede ali o registro de imóvel, porque todo mundo tem, quando compra um imóvel, ela pega no cartório de registro de imóveis, ela pega uma certidão, né, que ali diz que ela é proprietária, então é sempre bom dar uma verificada nisso, né. Outra coisa, se for alugar por sites, né, uma grande quantidade de golpes que tem acontecido hoje, né, que eu tenho visto, assim, é que o que acontece? As pessoas colocam ali no site de busca, né, para buscar, e aí, para buscar uma casa, um apartamento, e aí elas clicam no site, e aí o layout do site é o mesmo do aquele original. Só que tem uma letrinha ali no endereço de busca que muda. E aí quando vê, ela entrou num site falso, de golpista, tá alugando algo falso, e quando ela chega no local, não existe a casa. Outra dica também é ela pesquisar pelo Google Maps. Eu sei que em algumas localidades, assim, tá um pouco desatualizada a questão, mas tu entra ali, daqui a pouco tu pode localizar se tem mesmo uma casa ali, ou se tem um apartamento ali, né? A dica nesses casos contra golpe é não pagar o valor adiantado e pagar no dia? Como é que... É que o que acontece? Em sites, geralmente, as pessoas sempre pedem, né, pelo menos parte da reserva, por garantia também de que daqui a pouco a pessoa não vai desistir, né? Mas é sempre bom verificar, né, o nome da pessoa, CPF, pedir o documento, né, pedir o registro. Daqui a pouco pesquisar na internet se tem alguns comentários sobre aquele imóvel, né? E fazer uma busca assim mais apurada, porque tá tendo bastante golpes nesse sentido. Muito obrigada, Rafaela, pela tua presença aqui hoje. É importante a gente falar sobre os golpes, né? Então, fiquem atentos na hora de alugarem algum imóvel para temporada. Muito obrigada pela tua presença, Rafaela. Obrigada, eu que agradeço. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.